Mande a próxima questão da EPICAR de função. Olha aqui. EPICAR 2003 para 2004. Sejam A é igual a XY. Como é que é? A é igual a XY. Presta muita atenção. Não cai na pegadinha. Esse XY não é par ordenado XY. É conjunto. Tá vendo aqui essa chave? Isso aqui é o conjunto cujos elementos são X e Y. Par ordenado é isso aqui, ó. Com parênteses. Poxa, mas que coisa, né? Parênteses, um detalhezinho bobo, é. Essa matemática é cheia de coisinha, ué. Cheia de coisinha. Coisas diferentes tem que ter símbolos diferentes. Isso aqui, XY, representa um par ordenado. X, Y, representa um ponto no plano. E aqui não, aqui você tem um elemento que é o X, um elemento que é o Y, você tem um conjunto maravilhoso com esses dois elementos X e Y. Então o A é um conjunto com os elementos X e Y, da mesma forma como o B é um outro conjunto cujos elementos são Z, W e U. Z, W e U. O B é um conjunto também. Ele está fazendo a seguinte pergunta. Considerando as relações abaixo de A em B, relação de A em B, né? Lembre-se, o que é uma relação? Relação é um conjunto de pares ordenados, sendo que o primeiro, a abscissa, tem que ser algum cara desses, pertencente a A, e a ordenada tem que ser um cara desses, pertencente a B. Todos aqui estão nessa situação, né? Bom, ele está perguntando o seguinte: assinale a alternativa que apresenta uma função de A em B. Ou seja, deve ter só uma aqui, né? Então, para ser uma função, o que é preciso? Tem que ser conseguidas três coisas. Ela tem que ser uma relação de A em B. Ou seja, a abscissa tem que ser um elemento de A e a ordenada tem que ser um elemento de B, senão fura. Outra coisa, não pode sobrar ninguém no domínio, quer dizer, todo o domínio é usado. Não pode sobrar ninguém no domínio, né? No contradomínio pode sobrar, pode ficar elemento sem chegar nenhuma seta nele. Mas no domínio tem que partir seta de todo mundo. E qual é a terceira coisa? De cada um do domínio parte exatamente uma seta. De cada um do domínio parte uma e somente uma seta. Exatamente uma seta. Bom, você pode considerar que essa segunda condição está incluída nessa, né? Se você está falando que parte uma de cada um, não vai ter um camarada com 0 setas, né? Seria sobrar alguém, seria um elemento que não partiu nenhuma seta dele. Então, na verdade, quando você fala que parte exatamente uma, quer dizer, não pode partir 2, nem 3, nem 4 e nem 0. Não partir 0 quer dizer que essa segunda condição está satisfeita. Então você tem que testar esses aqui. Olha, primeira coisa, todas essas relações aqui, todas são relações, né? Por quê? Porque o primeiro elemento tem que ser ou X ou Y. Ó, o primeiro elemento é X, é Y, é X, X, é X, é Y, tá? Então a abscissa é sempre X ou Y em todos eles aqui. Então, essa condição aqui é satisfeita para as 4 opções. Outra coisa que tem que acontecer é todo mundo do domínio é usado. O domínio é A, né? Então, todo mundo tem que ter X alguma coisa e Y alguma coisa. Olha só. Aqui tem X alguma coisa e Y alguma coisa. Aqui também tem X. Opa, esse aqui não tem Y alguma coisa. Esse aqui não parte ninguém do Y. Tá vendo? Quer dizer, o Y não está usado, você furou a segunda condição. Então, essa aqui não é uma função. Ela é uma relação, mas não é uma função. Aqui você tem x e y, tá tudo ok. E aqui tem um y sozinho, não partindo ninguém do x. Então, essa aqui não é função.
Só sobraram essas duas aqui, A e C. Agora você vai olhar para essa terceira condição. De cada um do domínio parte exatamente uma seta. Então aqui, por exemplo, ó, XE e XU. Não pode isso. Só pode ter um valor. Se você tem XE, você não pode ter XU depois. Então isso aqui está fora. Isso aqui não pode ser uma função, mas é uma relação. Aqui você tem XU e YZ. Seria isso aqui, ó. Vou botar aqui o X e o Y. Esse é o conjunto A. Aqui, o conjunto B. Tem 3 elementos. É ZW. Z, W e U. Então, isso aqui é domínio contra domínio. Então, essa função, ela tem XU. Isso aqui. E tem YZ. YZ. Então, olha aqui. O domínio é igual ao conjunto A. Tem que ser. O conjunto B é o contradomínio. E quem é a imagem? A imagem é esse conjunto aqui, que tem o Z e o U. O W está fora da imagem, né? Z e U. Z e U. Então a imagem é Z e U. Então tá aqui apenas essa letra C é função. Então a resposta correta, letra C de Charlie.